Ok, muito boa tarde então a todos aqueles que nos estão a ouvir e também aos meus amigos do costume, a Célia Costa e o Alfredo Abreu, que comigo, José Bricelindo, costumamos ter estas conversas quinzenais às 17 horas de sábado em Portugal. Saúdo desde já os meus amigos e todos aqueles que nos ouvem também no Brasil, naturalmente será outra hora, e aqui em Portugal e noutros lugares. E deixo-vos o desafio de, uma vez que estão a acompanhar através do streaming na minha página do Facebook, que possam colocar os vossos comentários, questões também e tudo isso. E hoje temos um convidado especial e, como sempre, temos um tema especial. E eu vou deixar ao Alfredo Abreu essa responsabilidade para falar do tema e apresentar o nosso convidado e dar assim o arranque para a nossa conversa. Obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas que estão a ouvir-nos hoje, que estão a acompanhar-nos ou que vão acompanhar nos próximos dias, porque o programa também fica disponível no YouTube e então as pessoas poderão ir vendo ao longo do tempo. Nós habitualmente pegamos num tema da atualidade, às vezes vamos buscar o dia disto, o dia daquilo, como um pretexto para irmos articulando os nossos pensamentos em conjunto, e este dia, penso que nos Estados Unidos é o dia da solitude, entre aspas, Solitude Day. Nós não temos essa palavra em português, embora algumas pessoas começaram a usá-la como um neologismo, porque o dia da solitude, ou o dia de estar a sós, essa é a expressão portuguesa correta que podemos usar, é o dia de estar a sós. Eu imagino que este dia existe porque, com certeza, há muitas pessoas que estão a sós regularmente, gostam de estar a sós, mas também há muitos que não conseguem estar a sós ou que precisam de estar a sós. Todos precisamos. É o tempo em que nós fazemos uma pausa daquilo que um autor escreveu há uns 40, 50 anos, talvez, o Richard Foster, que é um autor Quaker, cristão Quaker nos Estados Unidos, muito conhecido por trabalhar esta área da espiritualidade, em que ele falava então de 3 grandes dificuldades, ameaças, obstáculos. Ele até utilizou a palavra inimigos que nós temos, dizia ele há 40, 50 anos. Imaginem, que é a pressa, o ruído e as multidões. Vivemos neste mundo em que a pressa, o ruído e as multidões trabalham contra nós. De alguma maneira nos prejudicam e impedem o desenvolvimento de alguma coisa importante nossa como seres humanos. E ele dizia isso há 30 ou 40 anos antes da internet, antes desta capacidade que desenvolvemos de estar sempre ligados, sempre a receber informação, sempre a tentar processar informação, sempre a tentar escapar-nos de informação, à procura de informação, com as pessoas que estavam longe. Mandávamos uma carta, esperávamos uns dias, umas semanas, que ela chegasse a ter uma resposta, pensávamos na resposta, tínhamos um tempo de processar, havia o tempo de falarmos sem pressa, sem estarmos a ser interrompidos. Isso tudo passou e eu lembro-me que já também há uns 30 anos, a Célia e eu tínhamos acabado de estudar na universidade há algum tempo, estávamos envolvidos com um grupo bíblico universitário, e propusemos, no encontro anual que fazíamos por alturas da Páscoa com 100 e tal estudantes universitários, a certa altura propusemos ter, a meio daquele encontro de uma semana, uma tarde inteira de silêncio, em que cada um deveria estar a sós. Isto foi há uns 30 e tal anos. E eu lembro-me do pânico que muitos dos jovens tinham, universitários. O que é que eu vou fazer com esse tempo todo? Sozinho, mas como é que eu fico sozinho, não é? E o que é que eu faço? Eu não havia na altura os telemóveis, que hoje são um recurso para a gente fugir para dentro do telemóvel. Naquela altura não havia, portanto, e para onde é que vamos? E o que é que fazemos com isso tudo, com esse tempo todo? Uma tarde, não é? E as pessoas iam em pânico, nós dávamos algumas indicações, e o que acabava por acontecer, invariavelmente, é que ao fim do dia, quando nos reuníamos e ouvíamos, digamos, o feedback do que é que tinha sido o dia, as pessoas estavam excitadíssimas, que tinha sido um momento alto da sua vida, marcante, terem conseguido ficar uma tarde sozinhos,
cada um com os seus pensamentos, às vezes com oração, com leitura da palavra, ou simplesmente a contemplar o mar, mas aquele período de não ter interação com os outros e auscultar os nossos pensamentos, o nosso coração e eventualmente falar com Deus sobre isso, era um momento transformador que marcou muita gente que passou a fazer isso com regularidade. Então, esta ideia de estar a sós pode ser uma coisa má ou pode ser uma coisa boa, não é? Porque também estamos a ouvir que este é o século da solidão e que esta é a grande pandemia do século XXI, é a solidão. E de pessoas que passam dias e dias sozinhas, não têm com quem falar e articular os seus pensamentos. Então eu vou deixar esta pergunta ao nosso convidado hoje, qual é a diferença entre a solidão e o estar a sós, ou a solitude, o que é o saudável e o não saudável. Apresentar primeiro o Osmar Ludovico. O Osmar está em Portugal há 5 anos, com a sua esposa Isabel. Eles viveram, ela é francesa, mas viveram no Brasil durante muitas décadas. O Osmar é brasileiro e durante esse período fez muitas coisas na vida, no mundo, digamos, como a gente costuma dizer, secular, tinha a sua própria profissão, depois como pastor e, entretanto, como diretor espiritual, tem trabalhado muito estas questões da espiritualidade, tem escrito vários livros que eu recomendo a leitura, como Contemplatio, é uma palavra latina que tem a ver com contemplação, ou meditatio, que tem a ver com a meditação. Ele tem um dos livros é o Inspiratio e o outro é o Meditatio. Ele é que tem um site com a esposa que se chama contemplatio.com.br, que eu recomendo que visitem, porque lá encontram vários textos, encontram também as lives em que ele participa, ele e a esposa, e o tipo de coisas que está a fazer. Aqui em Portugal, por exemplo, ele já fez e vai fazer em breve uma coisa que se chama revisão de vida, que é um trabalho feito durante uns dias com um conjunto pequeno de pessoas, em que ajuda as pessoas, e também poderás falar disso se quiseres, porque é que é importante fazermos uma revisão à nossa vida, que é uma coisa que as pessoas, na sofreguidão dos dias, muitas vezes não têm tempo para fazer. Mas isto é uma apresentação muito, muito técnica do Osmar. O Osmar é um amigo, e eu acho que essa é a palavra que eu enfatizaria hoje, não porque todos temos amigos, naturalmente, mas porque ele é um amigo que se faz próximo, que está atento não só à conversa geral, às coisas que vão acontecendo, mas está atento também àquilo que permanece. Não é? Porque muitas vezes nós ficamos, como se costuma dizer, pela espuma dos dias. O Osmar é um amigo atento ao que permanece. E isso é o que levamos connosco, e ele está sempre atento a isso. Esse tipo de amigo é um amigo precioso. Não é? Alguém que visitou as profundidades do coração e que nos ajuda também a explorar a profundidade do nosso coração, onde encontramos a vida, com V grande, a vida abundante. Osmar, bem-vindo ao nosso convívio. Obrigado. Estas coisas do estar a sós e da solidão, do buscar espaço para nós ou de ter demasiado espaço para nós, há uma parte disso que é boa, uma parte que é má. Como é que tu tens visto isso? Então, a sua pergunta inicial foi a diferença entre solidão e estar a sós. Como não existe essa palavra em português, então a gente está usando solitude, que é uma palavra que tem essa implicação que diferencia da solidão. Agora, as definições que a gente tem não podem ser muito racionais, porque são sentimentos. É o que você sente, não explica. Solidão é uma experiência penosa, dolorida, de desamparo, de sentir sozinho no mundo, e pode ser uma experiência angustiante. A solitude é um silêncio exterior e interior para estar de forma plena e íntima comigo mesmo e com Deus, e pode ser muito prazerosa. Então, são dois sentimentos diferentes, parecidos, mas diferentes, naquilo que você vai perceber na sua alma. Um é mais difícil, mais dolorido, mais penoso, mais angustiante. O outro é mais prazeroso, mais leve. Então, são duas coisas diferentes. Uhum. Só mais uma pergunta, também para depois o Briços e a Célia também poderem ir comentando e levantar questões ou dar contributos. Esta ideia do estar a sós, que é uma coisa prazerosa e
provavelmente proveitosa também, não é só prazer, é proveito, é uma coisa que algumas pessoas têm dificuldade em inserir na sua agenda, ou talvez até tenham medo de estar a sós. Tu tens encontrado, não sei se na tua vida, na vida das pessoas com quem caminhas, tens encontrado esta situação de um certo receio de estar a sós, ou da dificuldade de criar espaços para estar a sós. Sim. Eu acho que assim, o temor de estarmos sós é um temor do abandono. Então, a gente tem experiência de abandono, né? Na nossa infância, então nos conecta com um sentimento muito angustiante, a gente tem medo disso. Então, na igreja, nos cercamos de muitos ruídos e muita gente, muitos estímulos, muitas atividades, porque se eu ficar sozinho, sem fazer nada, vem esse temor. Então, eu gostaria, antes de continuar, eu gostaria de pensar, ampliar um pouco essa ideia a partir das escrituras. Porque não existe um conceito explícito nas escrituras de silêncio ou de estar a sós. Mas existe uma maneira de a gente perceber isso, por exemplo, numa fala de Jesus Cristo. Quando diz assim: quando orares, entre no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Esse secreto, que é uma categoria teológica, que é uma categoria espiritual, é esse sentimento de quem experimenta o silêncio e a solitude. E fala: fecha a porta, entra no quarto, vai para um ambiente separado. Antes ele disse: não façais como os fariseus que oram em público, longas orações para impressionar. Não. Entra no quarto, um lugar à parte, um lugar de intimidade. Fecha a porta, deixa do lado de fora as distrações, deixa do lado de fora os problemas, as preocupações, e ora em secreto. Ou seja, é um silêncio, uma solitude, quando a gente abre um espaço de vulnerabilidade para ouvir mais profundamente a voz de Deus. E o texto diz assim, que não é que Deus ouve a nossa oração, Deus vê a nossa oração. O secreto é uma categoria que a gente não conhece, ao contrário, ele faz exatamente o que ele não faz. A gente ora em público, longas orações para pedir, ele fala: não precisa pedir, eu já sei que você tem necessidade. Então, o secreto é essa categoria da solidão, da solitude, do silêncio, em busca de uma intimidade maior comigo mesmo e com Deus. Outro olhar que a gente pode ter para essa solitude teológica, esse silêncio, é o Shabat. É quando eu paro tudo para estar comigo mesmo e com Deus de uma forma mais atenta. Ou seja, eu tenho muita dificuldade de fazer isso porque quem sou eu quando não estou fazendo nada? Mas esse sou eu. Né? Não é a partir do meu desempenho, é a partir de quem eu sou, não é a partir do que eu faço. E quando Deus descansa no sétimo dia, ele não descansou porque estava cansado. Ele disse: chega, basta, chega, não mais, não quero mais atividade, não quero mais trabalho, não quero fazer mais nada. Eu vou entrar para celebrar e desfrutar daquilo que está feito. A gente não conhece nem o Shabat e nem o secreto, a maior parte dos cristãos, que tem conexão profunda com esse tema que a gente está estudando hoje. Relacionado, não sei, posso? Eu tenho aqui algumas notas que fui escrevendo ao longo da semana, mas uma delas eu vou introduzi-la já e o Osmar comentará quando entender, não tem o que fazer. Uma das coisas, eu trabalhei muito tempo com crianças e adolescentes no âmbito da minha profissão e depois, durante alguns anos, com desempregados de longa duração. E fui-me apercebendo que, até alguns anos atrás, a grande ênfase, inclusivamente na educação dos filhos, era no sentido do ter. E há muitas pessoas que acham que a nossa sociedade ocidental ainda funciona muito à volta do ter coisas. Do meu ponto de vista e daquilo que fui observando, de há uns anos a esta parte, nós passamos da obsessão pelo ter para a obsessão pelo fazer. Exatamente aquilo que o Osmar acabou de referir. E isto está presente em todas as camadas da sociedade. E eu vejo isto acontecer
quer entre a comunidade cristã, quer fora da comunidade cristã. Um ativismo como se a nossa identidade fosse definida por aquilo que fazemos. Isto é particularmente visível, por exemplo, nos desempregados de longa duração, que chegavam a uma altura e inevitavelmente me diziam: eu já não sei quem sou. De facto, a ênfase está no fazer, mas não só, na educação dos filhos. A maior parte das crianças hoje vivem uma ditadura do fazer. Os pais, desde muito cedo, colocam-nos a desenvolver todo o tipo de atividades, achando que estão a contribuir para um desenvolvimento mais completo, que estão a contribuir para que eles venham a ser adultos de sucesso, quer que seja que isso signifique, e deixando muito pouco tempo, logo desde a infância, para contemplar. Porque as crianças, por mais ativas que sejam, também há momentos em que parece que não estão em lado nenhum e ficam ali paradas. Então, esta obsessão com o fazer é algo que me preocupa muito. Eu pergunto, já tivemos o ter, agora temos o fazer, para quando o ser? Não é? Essa é uma questão. A outra questão foi quando há pouco o Osmar disse que muitas pessoas têm medo da solidão porque de alguma forma, ou de estar sós, porque de alguma forma associam isso a sentimentos de abandono. Esta semana eu encontrei uma frase muito bonita, que eu penso de um teólogo alemão, que dizia que a diferença entre solidão e solitude é a diferença entre abandono e liberdade, sendo a solidão o abandono e a solitude a liberdade. E eu gostava também de ouvir em algum momento comentar isso. E, finalmente, a solitude tem que ser sempre voluntária, ou seja, a solidão, muitas vezes, a condição da solidão, muitas vezes é involuntária, a pessoa não escolhe isso. E a solitude tem que ser uma decisão do indivíduo, o buscar esse tempo. Não sei se me expliquei bem. São 3 questões diferentes. É o tipo de conversa, estou aqui a imaginar que não passa muito, não é? Não me lembro de ter este tipo de conversas com regularidade. Se calhar esta é uma temática que parece longínqua e, no entanto, parece ser ao mesmo tempo tão essencial. Bom, nós temos aquela expressão que é um pouco na linha daquilo que, uma das coisas que a Célia disse agora, temos aquela expressão do homo faber, não é? O homem que faz, que fabrica. E temos uma outra expressão que é horrível, mas que é técnica e que é muito usada nos meios, na sociedade, na vida pública, que é a vida ativa, no sentido de a pessoa terminou a vida ativa, quer dizer que passou a ser reformado, portanto deixou a vida ativa. Como se a partir daí a pessoa já não tivesse valor, não fosse, digamos, um valor acrescentado para a sociedade, ou até em alguns casos passasse, como alguns defendem, passasse a ser um peso para a sociedade. E está muito ligado, de facto, ao desempenho, como dizia o Osmar, e não à identidade. Portanto, o que nós estamos a falar é questão de identidade, quem é que a pessoa é, quem é que eu tenho consciência que sou. E as questões da vida mental e emocional andam muito à volta disto, justamente. Quem me conhece sabe que eu tenho formação em psicologia e durante muitos anos trabalhei como psicoterapeuta, e uma das questões que mais desequilíbrios traz à pessoa é, do ponto de vista psicológico, é ela não ter bem a noção de quem é.
Agora, a questão de nós tirarmos um tempo para estarmos a sós com alguma regularidade, isto tem a ver também, agora permita-me falar nesta vertente mais mental e emocional, é importante para a nossa vida mental e emocional, porque permite reorganizar os nossos equilíbrios interiores. Não é? Nós estamos a ser pressionados, muitas vezes, pelo tal ruído que o Alfredo falava de início, pela pressa, que também falava, pelas multidões, pelas pessoas que nos cercam, pelo parece bem, parece mal, pela opinião pública, por aquilo que em psicologia nós chamamos o locus de controle externo, que é a opinião dos outros quando tem uma influência em mim que me destabiliza, quer dizer que o locus de controle é externo, em vez de ser interno, e isso significa que eu não sei bem quem sou, então um elogio pode-me levar às alturas e uma crítica injusta pode-me deitar ao chão. Então é necessário restabelecer esses equilíbrios interiores. E pegando numa coisa que o Alfredo também disse há pouco sobre a experiência com o GBU há 30 anos do silêncio, eu estava-me a lembrar que uma das maiores dificuldades quando eu fiz formação como psicoterapeuta, através do estilo de abordagem psicoterapêutica que eu recebi formação e trabalhei, era que nós dávamos à pessoa que estávamos a acompanhar a condução da conversa. Não é? Nós estávamos ali para ajudar a pessoa a refletir, a fazer um percurso e, portanto, o nosso papel não era dirigir a pessoa, direcionar a conversa, mas era acompanhar a pessoa no seu percurso, criar as condições para que a pessoa pudesse sentir segurança, confiança e liberdade, digamos, as condições necessárias e suficientes para que a pessoa pudesse fazer o seu percurso e, portanto, encontrar o seu próprio caminho ao seu ritmo e segundo a sua própria direção. Então, por vezes, a pessoa calava-se. E uma das maiores dificuldades dos meus colegas que estavam em formação na altura também era como lidar com esse silêncio. Quando a pessoa que vem a uma consulta, psicoterapia, a certa altura se cala, significa que ela está a ruminar, digamos assim, mentalmente ou emocionalmente, aquilo que acabou de dizer, ou o nosso diálogo. E, portanto, se ela se calou, é porque aquele silêncio é importante para ela, naquele momento. Mas nós não lidamos bem com isso. Nós temos muita dificuldade em deixar em branco os silêncios, digamos assim. Então queremos preencher tudo o que é silêncios. E, como já foi dito aqui também, em termos de culto a Deus, nas comunidades de fé, também se passa um bocadinho isso. Nós procuramos encher tudo com sons, com ruídos, e não há espaço para o silêncio. Há muitos anos, na minha comunidade de fé, nós começámos a fazer uma coisa que não era tradição. É uma tradição, digamos, em algumas correntes cristãs, mas não nesta, que é, por exemplo, quando se celebra a ceia do Senhor, antes de o fazer, ter uns momentos de silêncio, não é? Ter uns momentos de silêncio, ficarmos a sós perante Deus antes de um ato tão importante como aquele. E quando começámos a fazer isso, houve assim uma certa estranheza, mas as pessoas adotaram rapidamente a prática e hoje é normal fazermos isso, porque nós temos dificuldade em lidar com o silêncio coletivo, em termos coletivos, mas também temos em termos individuais. E eu creio que há muita gente que foge a estar sozinha, porque tem receio de estar consigo própria. E isto deveria fazer-nos pensar, não é? Se eu tenho receio de estar comigo próprio, eu tenho receio do quê? É desconfortável para mim porquê? É porque as pessoas se calhar ainda não descobriram as vantagens de o fazer. Por alguma razão, existem várias tradições religiosas onde a meditação, e não só no cristianismo, onde a meditação é fundamental. É porque isto tem um valor em si mesmo. A pessoa estar consigo, não é? Refletir sobre si próprio, sobre Deus, sobre si próprio, não é? É porque isso é fundamental. Até mesmo na oração, e vou dar só mais este exemplo e calme já, até mesmo na oração, temos muita tendência, quando dizemos orar é falar com Deus. Não é.
é mais do que isso, é também ouvir Deus falar connosco, é também estar em silêncio na presença de Deus. Orar é tudo isto, mas nós entendemos muitas vezes que orar é apenas falar, falar, falar. Normalmente quase sempre pedir, pedir, pedir. Então e depois não somos capazes de nos calar e ouvir o que é que Deus tem para nos dizer, aí já não temos paciência, não é? Então se calhar temos que reaprender aqui uma série de coisas, porque é importante estar connosco próprios, é importante estar com Deus, a sós, é importante esta solitude, não é? Ou estar a sós. O que é que tens estado a ouvir e o que é que te está a passar pela cabeça, Osmar? Eu acho que primeiro a Célia fez uma pergunta que é se a solitude e o silêncio são voluntários ou Célia. Sim, muitas vezes a solidão, que lá está, é mais do que um estado, é uma condição, não é? Muitas vezes ela é involuntária. As pessoas chegam a uma situação, e cada vez há mais pessoas assim, que não escolheram. A solitude, ou este estar a sós de que estamos aqui a falar, é voluntário, não é? Ou seja, é um estado ao qual, se nós quisermos aceder, ou se quisermos iniciar esse processo, tem que haver uma decisão nossa, consciente, de que queremos ir por aí. Ou seja, não depende das circunstâncias à nossa volta. Bom, eu penso que é sempre uma escolha. Eu coloco esta questão porque muitas vezes, até por influência, e o Brice até acabou de falar nisso, até por influência de correntes que não têm nada a ver com o cristianismo, mas que também defendem a necessidade de meditação e de isolamento consciente e voluntário, etc. Muitas vezes as pessoas veem esta coisa da solitude como algo assim meio zen, assim uma coisa etérea, assim um bocadinho de quem anda com a cabeça na lua, muito pouco real, muito pouco concreta. E eu acho que era muito bom se nós conseguíssemos perceber de que o facto de ser algo do domínio da espiritualidade não faz dela algo irreal, pelo contrário, faz dela algo de muito concreto e que afeta o nosso dia-a-dia. Sim, verdade. Mas, novamente, não é uma coisa racional. Eu acho que a meditação, do ponto de vista cristão, que tem meditação e contemplação, são duas coisas diferentes. Mas a meditação, do ponto de vista cristão, é a experiência do mistério de Deus. Assim, tudo que nós dissemos sobre Deus, todas as palavras, não conseguem descrever quem Ele é. Então, a meditação nos introduz numa outra dimensão, que é de estar extasiado diante daquele que é inominável, é inescrutável, é insondável, excede todo entendimento, que é inefável. É essa condição. É sem palavras. É quando, de fato, todos os ruídos interiores, o volume baixou muito, dos desejos, dos sentimentos, das distrações, das preocupações. E eu entro nesse estado de espírito que a Bíblia chama de uma alegria indizível ou de uma paz que excede todo entendimento. Para isso eu preciso de um espaço. Esse espaço, que é o secreto, que é um tempo de recolhimento, de silêncio, para adentrar uma dimensão mais íntima, ali onde eu ouço a voz de Deus. Porque são muitas vozes interiores, o tempo todo. Né? Os antigos falam que os pensamentos são logimóis, são pensamentos que não param nunca, mas não são só pensamentos, vêm com emoção. Então, por exemplo, eu não preciso matar ninguém para pecar, basta eu estar irado, quietinho no meu canto, com uma carinha de santo, eu já matei. Então, assim, a meditação nos faz entrar em contato mais profundamente comigo mesmo, em primeiro lugar. O silêncio de Jesus, a solitude de Jesus no deserto, 40 dias, ele pôde ver, cara a cara, quais eram as tentações que ele tinha e que muitas vezes estão clandestinas, estão
fantasmagóricas e surgem do nada. Ele vê. Mas ele precisou de 40 dias no deserto. A gente não percebe muito bem esses movimentos do mal que estão em nós se eu não parar. Eu não tenho tempo para processar o que eu estou pensando, o que eu estou vendo, os meus desejos. E eu preciso de conversão de tudo isso. Então, acho que é uma experiência, assim, é uma escolha que a gente faz. No caso da solitude e do silêncio, que a gente está falando aqui um pouco, é a experiência do deserto nas escrituras. O deserto é um lugar onde não tem estímulos, não tem distração, não tem ninguém para ocupar, só tem eu e Deus e a minha sombra, porque no deserto não tem minha sombra, eu vou ver minha sombra o tempo todo. E eu vou ter que lidar com isso, com quem eu sou, com os meus desejos, com aquilo que eu desejaria ser. Eu preciso lidar com aquilo que Deus me fala. E para isso eu preciso sair um pouco dessa agitação, dessa correria, desses muitos ruídos externos e internos. Essa é a ideia do silêncio da solitude nas escrituras. Para poder fazer contato com um espaço onde realmente nós possamos ouvir mais profundamente a voz de Deus. Porque, então, Osmar, peço desculpa. E aí, assim, por que eu preciso desse espaço? Porque o grande mandamento, o principal dos mandamentos é ouve, ó Israel. Marcos, quando eu pergunto qual é o principal o principal é ouve. Ouve. E para mim ouvir, eu preciso fazer silêncio. No meio de muitos ruídos eu não ouço. Não ouço a mim mesmo, não ouço ao próximo, não ouço a Deus. Então, quanto mais agitação sim é uma inimiga da nossa alma. A correria, a agenda cheia. Eu preciso desse espaço. E esse espaço, novamente vou repetir, é o Shabbat. É esse espaço onde Deus está, que eu entro, onde eu não vou fazer nada. Vou estar atento àquilo que é eterno. Essa correria nos leva a nos estarmos presos naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro, naquilo que vai passar. A gente não atenta para aquilo que é eterno, para aquilo que vai permanecer. Então a gente não conecta com a eternidade. A vida nossa é só cronologia. Cronos é um Deus que mata, que devora, e que aí não tem Kairos, não tem Shabbat, não tem o eterno em nós mais, por causa da correria e da agitação. Então é uma escolha que eu faço, é uma escolha de parar. Agora eu vou parar. Vou fechar a porta, eu vou entrar no quarto. E chega. Não interessa se o mundo está acabando, não interessa se tem visita para fazer, nada. Eu corto a minha agenda totalmente externa para uma agenda interna. É uma escolha. É uma escolha que a gente precisa fazer. Senão a gente é engolido por essa agenda externa e por essa correria, por essa agitação, porque a gente vive um mundo assim. Tanto é que um dos sociólogos aí importantes diz que é a sociedade do cansaço, todo mundo cansado. Ninguém descansa. É uma luta sem tréguas pela sobrevivência, pelo desempenho, pelos resultados. E aí a gente é engolido por esse sistema que é um sistema que vai passar. A vida não é isso. Posso, Alfredo? Eu não sei. Estou a ouvir a vocês todos com delícia. Não, ia só comentar, pronto, isto de facto, hoje o reflexo devia ter assim mais umas horitas, mas pronto. Considerando o que o que o Osmar acabou de dizer, qual é a importância, se eu consigo colocar, qual é a importância das circunstâncias em que nós exercemos ou procuramos entrar neste estado, por assim dizer, de solitude? Eu lembro-me, por exemplo, quando o Alfredo referiu, aqui há 500 anos atrás, quando começaram as primeiras experiências de fazer umas tardes ou umas horas de silêncio durante os encontros do GBU, a maior parte das pessoas referiam que a principal dificuldade tinha sido desligarem-se da quantidade de ideias, ou seja, quando pararam, não é? Quando procuraram um lugar isolado em que pudessem estar confortavelmente sentados, sem os pés molhados, sem nada disso, e que pensaram, agora eu vou conseguir estar aqui concentrado, foi quando
todos os pensamentos possíveis e imaginários vieram à cabeça, desde a lista de compras que tinham para fazer, até se iam conseguir acabar o curso ou não, quando é que o pai e a mãe iam morrer, etc. Ou seja, há um momento inicial, certamente, em que é muito difícil a pessoa desligar-se da quantidade de informação e de mensagens e de emoções que a acometem naquele momento. Eu não estou a pedir receitas, estou a pedir. Eu posso dar uma boa indicação bíblica. Exato. Então, Davi, um homem guerreiro, chefe de um estado muito difícil de governar. Imagine Davi, né? Com uma família disfuncional, ele diz o seguinte: qual criança desmamada no colo da sua mãe, tal a minha alma para comigo. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu fiz. Então é o seguinte, a gente precisa se pastorear os nossos pensamentos. Então tem outro momento que ele diz assim: volta a minha alma ao teu sossego, o Senhor tem sido generoso para contigo. O que é essa? Por que eu estou tão agitado interiormente? O que é isso? Que sintoma é esse? Por que eu não consigo desligar? Por que eu não consigo espairecer, estar sereno, estar pacificado? Essa é uma questão importante, de eu olhar meu mundo interior conturbado, barulhento, com muitas demandas e tal, e acalmá-lo, aprender a acalmá-lo. Eu acho lindo isso, a criança desmamada, porque eu tenho duas situações possíveis para isso. Uma é a criança que acorda com cólica no meio da noite. E a mãe põe na barriga e fica até a criança acalmar. Ou então, o desmame. O desmame é uma crise, né? Uma crise muito, muito forte para a criança, porque a criança se sente: você está negando aquilo que é essencial para mim. E ela precisa confiar que vai vir outra coisa. Então, assim, é um trabalho interior, é um trabalho que é de alma, um trabalho de coração. A gente está desconectado com o nosso coração. E quando a gente entra ali, a gente vê a barulheira que tem agitação, eu quero ir embora, porque eu não dou conta. É por isso que tem gente que não consegue ficar parado sozinho, porque não consegue conviver consigo mesmo. Essa pessoa que fala assim: eu não consigo parar, eu tenho que estar sempre ocupado, está dizendo: eu não consigo conviver comigo mesmo. Eu não tenho prazer em estar na minha própria companhia. Eu preciso fugir, eu preciso me distrair, preciso ir embora, porque eu não consigo. Ora, o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não tenho um vínculo de intimidade comigo mesmo, se eu não me conheço, se eu não consigo pastorear-me, como é que eu vou? Não tem jeito de eu nem amar o outro, me acolher as minhas mazelas, acolher esse meu mundo conturbado, esses meus desejos distorcidos, esses meus ressentimentos, e conversar com eles. Então essa ideia, novamente, de Davi, né, dizer assim, que Deus prepara uma mesa frente aos meus inimigos. Não são inimigos externos, são os inimigos internos, que eu preciso conversar, que eu preciso entrar em contato com eles e perceber o quão danosos eles são para a minha vida, espiritual, relacional, seja o que for. Então, é um caminho, assim, é de conhecer a Deus, mas conhecer-se a si mesmo também, simultaneamente. E quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais eu me vejo como um pecador ferrado, carente da graça de Deus. E mais olho para Deus, eu vejo como um Deus redentor da graça que me pegou pecador, me fez filho amado do seu coração. Então as identidades vão se firmando em torno desses dois polos. Deus é o Deus da graça que me redime, que me salva e que me acolhe. E eu sou pecador desgarrado. Talvez uma ilustração muito mais forte do que essa é a ideia do noivo e da noiva na Bíblia. Cantares, o Amós, o Paulo fala. O noivo é um noivo leal, é um noivo puro, é um noivo fiel, e eu sou a noiva volúvel, adúltera, mas ele gosta de mim. E esse amor dele vai me transformando pouco a pouco uma pessoa melhor. Há um... Mas, então, outra coisa, assim, e tudo isso acontece naquilo que a gente chama da nossa vida devocional. Então, no passado, a vida devocional podia, a gente fala,
Era sós com Deus que chamava. O que eu faço nesse momento em que eu fecho a porta do quarto, que eu vou ou ler a Bíblia e orar? É isso. Não mecanicamente, não para fazer um estudo bíblico, mas ler a Bíblia e orar para desenvolver uma amizade com Deus e para que eu me torne uma pessoa melhor. Só isso. Então, a gente perdeu um pouco essa dimensão da vida devocional. Um dos grandes dramas da igreja, para mim, é a ausência e a negligência daquilo que a Bíblia chama do sacerdócio universal dos crentes. Isso é uma coisa fabulosa. Que Deus não está mais no Santo dos Santos lá em Jerusalém, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ele está no meu coração. Eu sou o templo. E, através do novo e vivo caminho de Cristo, eu posso entrar confiadamente nesse lugar. Então, fechar os olhos e entrar no Santo dos Santos. O que eu vou falar? Estou nu ali, ele sabe tudo de mim. O que eu vou dizer para ele? Então, eu vou levar um susto ali. Tenho nem ideia com o que eu estou lidando aqui. Eu estou à tua mercê, Senhor. Faz como tu queres. Estou na tua mão, eu confio em ti. E a partir dessa vida devocional, de leitura da Bíblia, a gente vai descobrindo que a Bíblia não é teologia, a Bíblia é poesia e biografia. A gente vai devagar, talvez o Lino possa nos ajudar melhor aqui, desenvolvendo mais o lado direito do cérebro do que o lado esquerdo, que é mais racional, que é mais álgebra, que é o lado da poesia, da intuição, da beleza, da contemplação. A gente está muito cortado dessas coisas, na realidade. Então, a própria vida devocional virou um tipo de obrigação, quando a gente usa um manual lá, com resposta 1, resposta 2, usando a mesma parte do cérebro que eu uso para fazer matemática e álgebra. Não tem mais transcendência, não tem mais suspiros, não tem mais poesia. Então, entrar nessa dimensão do silêncio e da solitude a partir de um desejo, uma busca de Deus mais profundo. E ali encontrar um Deus que eu não tenho controle, que eu não posso nem sequer descrever, mas que ele me encanta, estar maravilhado presente de Deus. E aí ouvir a sua voz, porque a sua voz ela é sempre terna, doce e bondosa, e acolhedora. E experimentar nessa leitura da Bíblia, nessa oração, maior intimidade com Deus, mais proximidade, mais amizade com Deus, do que propriamente. Então a gente terceirizou hoje assim, o templo e o sacerdote que faz a mediação. Ninguém entra no Santo dos Santos mais. Tem que ir lá, tem que ir no templo e tem que ouvir o sacerdote que está lá plantão. Mas como é que nós ouvimos diretamente a voz de Deus no nosso coração? Então precisa desse enquadramento, silêncio, solitude, porta fechada e tal, quietude, calma a alma, e aí começar uma experiência de ouvir e ter comunhão com Ele na intimidade. E como é um secreto, não dá nem para descrever depois, não dá para contar para ninguém. Eu ia dizer que não quero desviar o tema, o foco, digamos assim, melhor dizendo, mas dois aspectos. Eu creio que nós estamos a falar muito nestes últimos momentos para as pessoas que têm fé, não é? Têm uma relação com Deus, isto é o que faz sentido. Mas acredito que o estar a sós também pode ser importante para quem não tem, digamos, a sua vida espiritual assim tão definida. O simples facto das pessoas pararem, se reorganizarem interiormente, como eu disse, enfim, serem capazes de ir a um sítio e ficar a ver o mar, sem ninguém ali a chatear, sem o rádio, sem o telemóvel a tocar, sem o rádio a tocar, apenas pensar entre a pessoa e a natureza, digamos assim. Penso que isso pode ser um fator de equilíbrio. Mas eu queria trazer aqui uma outra questão, que é, digamos, paralela a esta, que é o tempo a sós, também, por exemplo, entre casais. Já não é um tempo a sós, eu sozinho, ou eu sozinho com Deus, mas é eu com a minha mulher. Por causa das razões todas que já aqui citámos, da pressa, do ruído, da luta pela sobrevivência, da correria, da competição,
Mesmo nos casais é difícil hoje em dia, não é muito comum, penso eu, que as pessoas possam ambos poderem ser capazes de tirar uns momentos que seja para estarem sozinhos. E quando nós estamos numa relação e não temos tempo para estar sozinhos, apenas os dois, sem ruído à volta, vai havendo um afastamento. Vai havendo um afastamento. A mesma coisa eu creio que se pode aplicar na relação entre os pais e os filhos, aquilo que a gente costuma chamar tempo de qualidade. Ou seja, o pai ou a mãe estar com um filho ou com uma filha. É um pouco também esta ideia, é um pouco paralela a isto que temos estado a falar, mas isto penso que só valoriza o tema, porque o simples facto de nós estarmos sozinhos connosco próprios, ou com a pessoa com quem temos intimidade, com quem partilhamos a nossa vida, ou com um dos nossos filhos, isso também tem, do ponto de vista emocional também, é um fator muito importante, tanto para nós como para os nossos filhos, tanto para um cônjuge como para o outro. Porque muitos dos problemas que nós hoje vemos nas relações humanas, e também nos casamentos, nas relações conjugais, é um problema de comunicação. E porque nós estamos sempre envolvidos em ruído, quando há muito ruído à volta, a comunicação é deficiente, ou a comunicação tem mais dificuldade em chegar do emissor ao receptor, intocável, digamos assim. É muito mais fácil que essa comunicação seja subvertida, seja prejudicada. Portanto, a falta de comunicação, ou uma deficiente comunicação, provoca muitos problemas que de outra forma podiam ser resolvidos. Mas quando as pessoas têm, de facto, algum espaço para estarem juntas, para estarem a sós, uma com a outra, sem a pressão, o ruído, a multidão, a pressa, etc., e para isso é preciso criar condições, naturalmente. Eu sei que a vida é difícil e é muito corrida, mas nós, como alguém dizia, nós temos tempo sempre para aquilo que pomos em primeiro lugar, não é? Para as nossas prioridades. Então isso talvez também ajude. Eu penso que estes aspectos que são laterais àquilo que estamos aqui a falar, mas de certa forma não são adjacentes, mas não são completamente fora do contexto, porque também é importante podermos estar a sós com a pessoa que amamos, com quem partilhamos a vida, ou estar a sós com os nossos filhos com alguma regularidade. Eu estava a pensar nas leis da natureza, nas leis da física que nós estudamos na escola, não é? Parece-me que há uma realidade à nossa volta que tem esse tipo de enquadramento. E quando ignoramos as leis da física podemos dar-nos mal, não é? A gravidade é um exemplo. Há certas coisas que nós temos que levar em conta e até já fazemos de forma intuitiva. Eu não sei se eu posso falar também das leis da espiritualidade. E aqui, no sentido amplo de sermos humanos e termos em nós, na nossa humanidade, esta capacidade espiritual. Não é? Pode ser expressa através da religião, naqueles que eventualmente encontram provavelmente aí bastante esclarecimento, bastante profundidade e possibilidades, mas mesmo aqueles que não, ainda têm a sua alma, ainda têm o seu coração, e não sei se posso dizer dessa maneira, que há leis do coração, leis da espiritualidade, vêm connosco. Quando vamos contra elas, nós damos-nos mal, nós espatifamos-nos ao comprido, nós esgotamos-nos nas nossas capacidades, nós tornamos-nos menos humanos. E eu penso que esta ideia do estar a sós aplica-se muito na espiritualidade, na capacidade de eventualmente estarmos na ligação com o nosso Criador, e com certeza que se aplica, pelo menos essa é a minha experiência, e por aquilo também estava o Osmar a partilhar, mas mesmo para aqueles que ainda não têm esse conhecimento, essa ligação, talvez até essa necessidade explícita de ter uma relação com o Criador, ainda assim eles têm que lidar com essas leis. E pronto, e depois quando não lidamos com elas, não é só que nós nos enfraquecemos e fragilizamos, é também que fragilizamos os nossos relacionamentos. Não é? Porque no relacionamento, quando não estamos por inteiro, nós, por exemplo, trabalhamos neste movimento de voluntários, na Serve the City. Nós mobilizamos muitos voluntários para ir ao encontro de pessoas que estão socialmente fragilizadas.
E nós dizemos que o voluntário que vai ao encontro de alguém que está socialmente fragilizado, por exemplo, um idoso que vive muito, muito sozinho, ou uma pessoa na situação de sem-abrigo que vive ignorada, ostracizada, invisível perante os outros, com profunda dor, que quando nós vamos no sentido de valorizar o caminho do outro, mas se nós próprios não valorizamos o nosso, não temos nada para dar. Isso aplica-se no casamento, aplica-se na relação com os filhos, com os colegas, até nas nossas igrejas. Quando nós não estamos a ser valorizados, que valor é que podemos trazer aos outros, não é? E, portanto, este estar a sós faz parte do ecossistema de valorização pessoal. Daí que cada vez mais se fala em mindfulness, cada vez mais se encontra em retiros espirituais, a prática do yoga, etc., que são também, digamos, técnicas para tentar desenvolver esse património interior. Portanto, há aqui coisas que, por serem leis universais da criação, diria eu, neste caso do coração, se aplicam a todos. Depois é quão longe conseguimos ir, tem muito a ver também com essa relação com o Criador. E eu penso que provavelmente quem busca estar a sós entra em contacto com realidades que não tinha acesso antes, e que ao explorar essas realidades, provavelmente, digo eu na minha convicção, quanto mais explorar esse continente, mais próximo se fica do Criador. Não é? Porque as pessoas percebem perfeitamente quando entram em exercícios de mindfulness, quando começam a praticar determinado tipo de espiritualidade oriental, etc., percebem que estão a aceder a alguma coisa que estão a aproximar-se do transcendente. Agora, quando se dá nome e cara ao transcendente, e quando o transcendente se torna uma relação connosco, pessoal, personalizada, aí já entramos naquilo que o Osmar estava a falar, não é? Mas só estava, pronto, era a minha resposta inicial, Briços, é de facto que estas leis do coração se aplicam naturalmente aos nossos relacionamentos, connosco próprio, com os outros, à nossa volta, e penso que buscar a valorização desse património interior é essencial para ir a algum lado. Pelo menos é isso que eu tenho tentado perceber e que vou fazer, caminho que vou fazendo nesse sentido. Isso vai indicar diretamente na última questão que eu tinha aqui, que é, no caso dos cristãos, e eu acho que há, de uma forma geral, e com todo o respeito por outras formas de busca da espiritualidade, eu acho que muitas vezes essas outras formas o que têm como consequência, uma das consequências, é um centrar-se excessivamente em si mesmo. Portanto, de uma forma geral, estas formas de busca de espiritualidade fazem com que a pessoa cresça. E no caso dos cristãos, o grande objetivo é que Cristo cresça. Não é? A minha pergunta é, no caso dos cristãos, e a partir da experiência que o Osmar tem, que consequências tem esta prática do estar a sós, que consequências pode ter no serviço aos outros? Porque nós não podemos dissociar o nosso estar com Deus, depois também do nosso estar com os outros, com o nosso próximo. E, portanto, em que medida é que esta prática, independentemente dos seus objetivos, pode ter consequências na forma como estamos disponíveis para os outros? Bom, eu acho assim que quando nós entramos no secreto, quando a gente abaixa o volume dos nossos ruídos interiores, a gente vai começar a ouvir melhor. A gente ouve melhor a Deus, ouve melhor ao próximo, mais próximo, minha esposa, meus filhos, e ouve melhor o clamor dos necessitados. A gente fica mais sensível à escuta do quem sofre. A sensibilidade aumenta muito. E isso me move em direção, então, a atender. Eu penso assim que Jesus Cristo é um modelo, né? Porque, por exemplo, primeiro que ele fica em silêncio até 30 anos. Já pensou? Com 29 anos, alguém convidasse Jesus, vem lá fazer o estudo bíblico na sinagoga, ele fala, não vou.
Vamos comigo fazer uma visita lá para uma pessoa dele. Eu não vou. Não, não vou. Silêncio 30 anos. Ora, com tudo que ele tem que fazer, quando ele vai começar o seu Ministério Público, ainda por cima ele fala assim, bom, agora eu preciso de 40 dias quieto, de férias antecipadas no deserto antes de eu começar. Pô, só tem 3 anos. E aí, assim, ele está tão cheio da realidade de quem ele é, tão cheio da realidade de quem Deus é, que quando ele aparece, as coisas acontecem. Ele não precisa falar muito. Não precisa ir muito longe para ter um impacto. Isso mostra, assim, por exemplo, um exemplo concreto disso, para mim, nesse tempo contemporâneo, é a Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher é albanesa, 1,5 metros de altura, feia, trabalhando no pior lugar do mundo, num subúrbio de Calcutá, recolhendo gente moribunda na rua para dar uma morte mais digna num pavilhão sem grandes recursos, com meia dúzia de outras freirinhas. No entanto, o mundo inteiro se curvou diante dessa mulher. Como assim? Então assim, acho que tem uma agenda nossa, assim, que é de visibilidade, de coisas que fulano de tal faz muita coisa pelos pobres, fulano de tal tem muito desempenho. E tem outra que é mais quieta e que tem um impacto muito grande, às vezes maior do que os outros. Então, não se explica isso, né? Mas é assim. E aí, ainda por cima, olha o que Jesus diz de João Batista: dos nascidos de mulher não teve nenhum maior do que ele. Pô, peraí, o que João Batista fez na vida? Qual é o currículo? Que desempenho ele tem? Ele morreu jovem, ainda. Morreu porque ele foi profetizar lá, foi exortar o rei. Assim, ele faz algumas coisas fundamentais. Primeiro ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus, convém que ele cresça ou diminua. Só isso fez dele o maior de todos. Então, essa ideia de desempenho, eu acho que nos leva a querer resultados e tem muito a ver muitas vezes com a nossa própria necessidade de afirmação e reconhecimento. Tem muitos santos anônimos que nem ouviu falar na África, no Brasil, aqui em Portugal, não está na mídia, não está no jornal, ninguém nem ouviu falar, mas são homens santos que causaram um tipo de impacto lá na redondeza onde eles estiveram. As coisas se transformaram, a gente nem sabe. Então, eu não estou muito preocupado com. Agora, de fato, é assim, por exemplo, no casamento, viu, o bom casamento é um casamento onde ambos sabem ficar sós. É o encontro de 2 solidões, um casamento. Mas na perspectiva de que o outro nunca vai preencher o buraco que está em mim. Só Deus. E, caso contrário, eu vou criar relações de codependência e relações neuróticas, se não sei ficar sozinho. Preciso de alguém. Além do que, eu acabo me metendo em vários romances equivocados, porque agora acho que é essa pessoa, mas não é. Então eu preciso aceitar que eu sou uma pessoa sozinha. Muitas vezes num casamento são encontros de 2 metades. Não é, não. É um encontro de 2 inteiros, senão não vai dar certo. 2 metades, não. Ninguém é metade. Então, assim, Isabel e nós somos casados há 45 anos. Nós temos muitas experiências assim, de encontros, desencontros e de conflitos vários, mas que sempre terminaram na perspectiva da restauração, do perdão e da reconciliação. Brigamos muito, mas acaba em reconciliação e perdão. Mas tem uma coisa também no casamento, que o casamento é um mistério. Paulo fala isso. Deixa a mulher grande esse mistério. Há um mistério dessa relação, que não é só uma relação mulher, é uma relação que é uma analogia à Trindade, uma analogia àquilo que Deus é, quando eu me torno um com ela. Esse é o mistério, porque 1 mais 1 é igual a 2, não é igual a 1. Mas o teste sublime dessa unidade do 1 mais 1, que são 1, é que quanto mais 1 eu sou com a minha mulher, mais nós somos 2.
mais eu sou eu mesmo, mais ela é ela mesma. Há uma diferenciação. Isso é um mistério. E esse mistério se traduz muitas vezes para nós o simples fato de a gente poder olhar no olho um do outro em alguns momentos e se emocionar. O que é isso? O que é esse caminho juntos? É um mistério. Não se explica. Não tem lições, não tem... Mas se vive, né? Aliás, o conceito da palavra nas Escrituras é que a palavra é uma pessoa. A palavra se faz carne. A gente precisava entender isso melhor, que a palavra de Deus não é para ser discursada, não é para ser explicada, é para ser vivida. Palavra encarna, palavra é palavra quando ela vira gesto, quando ela vira um ser humano melhor, senão é um discurso meio abstrato, né? Teológico, bonito até, mas... O verbo se fez carne e habitou entre nós. E Paulo diz assim que nós somos cartas vivas. Está escrito no nosso coração, não precisa nem falar nada. Então, eu sou favorável assim, muito a uma coisa mais low profile, mais quieta, porque eu entendo que é esse o impacto maior que ele pode causar no mundo. De ser sal e luz. Não de ser megafone de Deus. Sim, nós estamos a aproximar-nos do final do nosso tempo. Claro, quando eu dei o exemplo do casal, não substitui a necessidade de cada um deles, de per si, ter o seu tempo, estar sozinho. Eu creio que vocês compreenderam. Ou a mesma coisa com os filhos também. Temos aqui vários comentários, pessoas estão-nos a ver em vários pontos do país, e na Grande Lisboa, Coimbra, e até alguém do Bangladesh. Eu não sei se eles têm alguma maneira de traduzir alguma coisa. É um português ou um brasileiro que está lá. Pois, não sou mesmo, é alguém mesmo de lá, mesmo natural do Bangladesh, mas não sabe português, não sei como é que consegue. Mas, de qualquer maneira, temos aqui dois comentários, e tem aqui vários comentários, mas um deles, há dois deles, do Vítor, diz: por que vezes faríamos bem retirar-nos para os nossos desertos, para no silêncio e longe das cacofonias da vida presente, podermos ouvir no silêncio a voz do Senhor, inclusive a nossa interioridade. E a Suzete diz aqui uma coisa também, que é: as pessoas em geral, quando conhecem alguém que passa muito tempo a sós, pensam que o fazem porque são os tristes. Isto é uma questão cultural, não é? É uma questão cultural. Nós, nos países latinos e do hemisfério sul, somos muito relacionais, normalmente, utilizamos muita fala, somos muito ruidosos, digamos assim, e talvez por causa do clima isso presta-se também a isso, ao contrário do norte da Europa, que as pessoas são mais caladas, são menos emotivas, expressam menos as emoções e são mais distantes umas das outras, assim. Bom, isto está tudo mudado da sociedade, e por causa da globalização e tudo isso está tudo alterado. Mas há um pouco esta ideia, mas é uma questão cultural. Quem gosta de estar só, e depois também tem a ver com uma coisa que nós não falámos aqui, é as personalidades. Há pessoas que são muito relacionais e têm uma grande necessidade, para se sentirem bem, de estarem em contacto muito humano, muito frequente. E há outras pessoas que são mais introvertidos, gostam mais de estar sós, são pessoas normalmente com uma riqueza interior muito grande e que têm mais prazer em estar sós, não é? Enfim. Nós vamos ter que ficar por aqui, já passa das 18 horas. É só dizer também outra coisa, que Jesus também teve os seus momentos de solitude, não é? Muitas vezes ao longo do seu ministério, daqueles 3 anos e meio, ele afastava-se dos discípulos para estar a sós com o Pai, não é? E queria estar sozinho, portanto, à distância de um tiro de pedra,
presumo que era o suficiente para não ser muito incomodado pelo barulho da conversa dos discípulos, e portanto se até ele precisou de estar a sós, porque é que nós não precisamos? Claro que nós precisamos. Eu quero agradecer mais uma vez, portanto, a todos vocês, a todos aqueles que nos seguiram. Podem ver o vídeo dentro de algum tempo no YouTube desta sessão. E voltamos a reunir-nos no dia 9 de Abril para um tema que é o desafio do Evangelho, e eu quero agradecer muito especial ao Osmar estar connosco. Espero que não seja a última vez, espero que ele se tenha sentido bem e queira estar connosco mais vezes. Ok? Me senti muito bem mesmo. Muito obrigado, viu, por me incluir nessa roda tão inteligente, tão bonita, né, que vocês são, os três são. E esse ministério como é que chama mesmo? Chama-se Reflexos de Vida e Fé. Reflexos da Vida e Fé. Parabéns, viu? Muito obrigado. Privilégio estar aqui. Muito obrigado. Obrigada a nós. Foi um imenso prazer. Obrigado, Alfredo, por teres convidado o Osmar também. Prazer. E até à próxima. Obrigado. Adeus. Tchau.